Os esforçados são honrados. Os que se esforçam recebem honra da parte de Deus. O Senhor deu para nós uma parábola, um ensinamento que está descrito em Mateus capítulo de número 25, a partir do versículo 14. Ele fala acerca da parábola que ele nos deu talentos. E esses talentos a nós entregues, só tem que mudar a vinheta ali, isso. Nós temos que ter um cuidado, nós temos que ter um cuidado de guardar aquilo que o Senhor nos deu. Às vezes nós passamos a nossa vida tentando adquirir, melhorar. Nós temos que ter um certo cuidado para que nós não nos afastemos da verdade, da palavra de Deus, porque achamos que tudo vai cair do céu. Eu vejo pessoas que muitas vezes elas imaginam que se elas pedirem a Deus e cruzarem os braços, as coisas vão mudar. Existe a parte que cabe a Deus, que é o abrir da porta. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo de número 19, a partir do versículo 7, a Bíblia chega a dizer que o Senhor é aquele que tem poder, que abre portas e fecha portas, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Existem portas que o Senhor abriu para você, que sem você dar conta, você fechou essa porta. A porta que o Senhor abriu, você fechou ela. Eu sempre, quando tenho oportunidade de ensinar a respeito disso, nós temos que entender. Nós pedimos a Deus uma porta, Deus abre a porta e nós, de maneira nécia, de maneira infantil, de maneira sem pensar, acabamos fechando a porta. E como fazemos para fechar a porta? A Bíblia diz, se o Senhor abrir, ninguém vai fechar. Só que às vezes nós, por sermos muitas vezes ansiosos, muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, achando que da nossa maneira nós conseguiremos segurar aquela porta aberta. A porta ela só permanece aberta se o Senhor estiver com você. Só que há aquele também que quando a porta se fecha, não há mais o que fazer. Aqui, essa parábola traz muitos ensinamentos que nós podemos aqui abrir várias vertentes para ele. Os talentos que dizem respeito àquilo que Deus me deu, a capacidade de pensar, de agir, daquilo que eu sei fazer. Deus pode me usar naquilo que eu sei fazer. Ele fala também acerca, porque as parábolas de Jesus sempre fazem alusão à salvação, sempre fazem alusão aos céus. E muitas vezes acabamos fechando essas portas, fechando a porta que o Senhor nos abriu. Apocalipse também, no capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia fala da igreja de Sardes. A Bíblia chega a dizer que Jesus, ele deixa bem claro para essa igreja em Sardes, que é uma das igrejas da Ásia. Ele deixa bem explícito, olha, se vocês não mudarem, não se arrependerem, eu riscarei o nome de vocês do livro da vida. Quantos já usaram dos seus talentos, já usaram daquilo que Deus entregou na sua mão e cresceu e melhorou, mas de um tempo para cá estagnou. Você não subiu, você talvez não caiu, mas você parou. As coisas não estão fluindo como em outrora na tua vida. E isso é um problema que eu posso dizer, é como se fosse uma luz lá no fundo piscando em vermelho como um alerta para mim e para você. Porque esse talento, ele só vai ser multiplicado se eu me esforçar. Por isso eu começo até dizendo para você sobre o Salmo 89, 19, a Bíblia fala que ajudei um no meio do povo que é esforçado. O Senhor vai ajudar, o Senhor vai tirar você da situação que você está se você se esforçar, mas não atrapalhe o agir de Deus. Deixa eu lhe mostrar que é melhor pela palavra. Versículo 14 diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e outro 1 a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe.
E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui eu quero findar essa primeira parte, nessa narrativa de Jesus, nessa parábola, nessa história que faz exemplo das coisas do céu. Ele começa dizendo, olha, o Senhor, ele deixou algo com você e partiu para uma terra distante. Logo entendemos, Jesus, o Senhor nosso Deus, nos deu a vida e nos deu talentos e capacidades. Capacidades esta de que nós precisamos entender que se Deus me capacitou para algo, Ele me deu condição para tal, Ele acredita que eu posso fazer de modo que sozinho. Eu posso alcançar tais objetivos que estão no coração de Deus. Uma vontade que é o Senhor que me deu. Ele deixa esses talentos. Talentos para essa época era uma moeda de troca, era o dinheiro que eles utilizavam. O talento era conhecido como o dinheiro atual de hoje. E ele pega então este senhor, ele olha para 3 pessoas específicas e ele dá algumas direções. É como se, por exemplo, o pastor, ele vai ter uma viagem, vai fazer uma viagem distante, ele chama 3 discípulos. No caso, na Igreja da Graça, nós chamamos de obreiros, aqueles que trabalham, de forma que eles fazem de forma voluntária um trabalho na obra de Deus. E aí o pastor dá 3 deliberações para essas 3 pessoas. Olha, você faz isso, você vai pregar hoje, você tem uma capacidade de pregar, você vai dar a palavra, você vai orar com as pessoas, você vai cuidar da porta da igreja, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e aí por diante. Isso você pode enquadrar na tua empresa, você pode enquadrar num ambiente familiar. Você pode colocar esse entendimento acerca dessa palavra onde há aquela necessidade para o seu coração, até na empresa que você trabalha. Você pode colocar esse entendimento e você fazer um partido. Olha, se um está tendo condições de fazer tal coisa, é porque esta pessoa ela foi capacitada para isso. Entenda, ninguém é melhor do que ninguém. A diferença é que aquele que recebe 5 talentos, ele pleiteia, ele se esforça e granjeia outros 5. Aquele que recebe 2, ele não se achou menor do que aquele que recebeu 5 e ele foi logo também e granjeou também o dobro. Ele lutou para poder entregar o dobro ao seu Senhor. E aquele que recebeu 1 só se achou menor que os outros e ele então enterra o seu talento. Tem pessoas que por não lutarem por aquilo que estão em suas mãos, elas ficam olhando para aquilo que está na mão dos outros e ela acaba deixando de lutar por si mesma. E ela deixa de se esforçar. A mente dela, que é o nosso intelecto, a nossa alma, ela começa a ficar perturbada. A gente começa a achar que as pessoas que estão conseguindo receber mais é porque eu estou sendo perseguido. E isso, diga-se de passagem, que está bem claro no versículo de número 15, assim, e a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Ele partilhou esses talentos de acordo com o que o Senhor achou que cada um conseguiria resolver. Tem um dito popular, tem gente que ela é tão devagar que se você deixar para ela 2 tartarugas, uma engravida e outra foge. Tão devagar, a tartaruga vai, tão devagar que a pessoa não percebe. Esses dias eu escutei uma história que estavam numa viagem, estavam fazendo uma viagem em família, e disse que a pessoa que estava conduzindo ali o veículo estava dirigindo, faceiro, dirigindo, com os olhos abertos, dirigindo, mas a pessoa estava dormindo de olho aberto. E quase que houve um grande acidente ali, porque tem pessoas que estão sonolentas, estão devagar, ela não está pleiteando, ela não está se esforçando porque parece ter pouco.
Ela poderia fazer mais, ela poderia se esforçar mais, ela poderia crescer mais, mas ela está preocupada em derrubar o outro, ou está preocupado em enterrar o que já tem. Já foi difícil, ele foi escolhido, porque eu acredito que esse senhor que deixou esses talentos não tinham só 3 pessoas de confiança, tinha mais pessoas. Este senhor, a Bíblia fala que esse homem era um homem de condições, então, se essa história é contada dessa forma, tinham mais pessoas que estavam ao seu redor. E um desses 3 que foram escolhidos, um deles recebeu uma porção menor, mas foi escolhido. Ou seja, todos têm oportunidade, todos têm espaço, todos têm capacidade da maneira que cada um o tenha hoje, ou o tenha agora, mas todos podem pleitear. Só que a Bíblia fala que lá no versículo de número 18, mas o que recebeu 1 talento somente foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Tem pessoas que ela acaba se perdendo na sua vida, que ela começa a enterrar os seus talentos, porque ela vê alguém que cresce mais, que evolui mais rápido do que ela. Há algumas pessoas que têm mais facilidade para fazer certas coisas. Aí você vê que a pessoa que tem o dom, isso é uma das coisas que nós falamos que é o que mais derruba o ser humano, né? É o dom. O dom que a pessoa tem, às vezes ela usa daquele atributo, ela acha que não precisa mais fazer, que ela não precisa mais buscar, ela acha que não precisa mais aprender, e ela vai vivendo uma vida falha, uma vida de erros. Porque este homem que recebeu um talento, ele por ter recebido a menor porção dos talentos, ele desprezou. O pouco, já disse um dito popular e também bíblico, se eu te contar para você o versículo, a Bíblia fala, irmãos, que aquele que é fiel no pouco também será colocado no muito. Mas há um dito popular que diz, olha, o pouco com Deus é muito. Se você está sendo chamado por Deus, Deus está te capacitando para algo, pastor, na minha casa, é só eu que busco a Deus. Na minha casa, esse coração de amor, de colocar-se diante de Deus, é só eu que tenho. Lá na minha casa, ninguém quer saber de buscar Jesus. Então, busque você com seriedade. Busque você com amor e verdade. Esforce-se para mostrar para os seus filhos que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, para levá-los a conhecer e entender, olha, o meu pai é esforçado, a minha mãe é esforçada, mas tem muita gente enterrando o talento, tem muita gente desprezando a porta grande e eficaz que se abriu. A Bíblia fala-nos, dizendo, eis que uma porta grande e eficaz nos é aberta. O apóstolo Paulo disse isso. A porta, há uma variedade de espaço para você fazer grandes coisas para o Senhor, mas você está em casa de braço cruzado. O que vai acontecer? O que vai mudar se você não sai do lugar? Esse marasmo, essa tristeza, você fica chorando da vida, o que vai mudar? Não vai mudar nada. Ficar olhando para dentro de si e reclamando, não vai acontecer nada. Você tem que se levantar e trabalhar. Tem gente que tem oportunidade, tem espaço, tem tanta coisa que você poderia fazer, você está até depressivo, você está até triste, angustiado por não ter o que fazer. Minha mãe dizia, menino, caça o que fazer. A gente pega as coisas, vai enterrando, a gente vai desanimando. Ah, é o meu fim, eu sou o mais excluído. Excluído é o capeta, irmão. Excluído é o diabo da nossa vida, é ele que tem que ser excluído. Agora, esse pensamento de que você não consegue, que você é o menor, que você é o mais pequeno, que você nunca vai ser ninguém, esse pensamento, quem está deixando você louco é o diabo, e você está aceitando. O Senhor, por menor que seja a capacidade que esse que recebeu um talento tinha, o Senhor acreditou nele um talento. Alguma confiança foi depositada em você. E eu digo para você, tem pessoas que querem ver você superar expectativas. Querem ver você muito melhor do que você está, mas você mesmo se despreza. Você mesmo desacredita, você mesmo não crê. E isso vai tornando o seu coração uma fraqueza, uma tristeza, porque você vai passando o tempo, ao invés de você melhorar, você percebe que as coisas estão piorando, você vai desanimando, você vai entristecendo.
Aí ele fala no versículo 19: e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, na alegria do teu Senhor. Vamos parar por aqui. Tem pessoas que você pode ver, eles conseguiram pleitear com aquilo que receberam. Eles lutaram com o que tinha na sua mão. E essa capacidade que eles receberam, eles lutaram, se esforçaram, por menor que fossem os talentos, por mais difícil que fosse, eles pleitearam. E o que me chama a atenção não é somente o fato de eles terem pleiteado e duplicado, dobrado o que eles receberam. O que me faz ficar muito feliz é ver que nenhum dos dois estão batendo de frente um com o outro, porque um tem 10 e o outro tem 4. A Bíblia diz que os dois chegaram diante do Senhor e o Senhor disse: entre agora na alegria do Senhor. Isso nos faz entender a salvação. Não é porque um fez mais: eu ganhei 1000 almas para Jesus, eu já orei por pessoa doente e ela foi curada, já orei por gente paralítica e ela foi curada. Você fala: nossa, olha, já fui muito usado por Deus. É passado. Lá atrás, e a Bíblia fala que quem olha para trás vira estátua de sal. Quem olha para trás: eu fui, aquele tempo, como era bom. Peraí, mas então quer dizer que eu não estou pleiteando agora para isso. Há uma justificativa para algumas pessoas de que elas olham para aqueles que estão pleiteando, aqueles que estão lutando à sua volta. Jesus foi bem claro, dizendo que, olha, entra na alegria do teu Senhor. Houve uma alegria da parte de Deus, não pelo quantitativo, não pela quantidade de crescimento, mas porque eles foram fiéis com o que receberam. A Bíblia diz: adianta eu ganhar o mundo todo e perder a mim mesmo? Adianta ser ovacionado, adianta receber glória dos homens nessa terra e não receber a minha salvação? Em Lucas, Jesus é o capítulo 10, se não me engano, Lucas 10 ou 14, não me lembro, eu meditava hoje pela manhã sobre isso, que Jesus, ele viu os seus 70 discípulos. Deixa eu só ter certeza para não fugir do assunto. Quando Jesus ele fala dos 70 discípulos que foram enviados a pregar, a curar os enfermos, a levar os cativos a conhecer a liberdade dos filhos de Deus, o Senhor Jesus, ele diz a eles: olha, vão e expulse os demônios. Expulse os demônios das pessoas. E quando esses discípulos voltam, deixa eu ver se eu encontro aqui, isso é o versículo 17, é o Lucas 10, 17. Quando esses discípulos voltam, olha o que acontece: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitaram. Disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar nas serpentes e os escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas ele termina dizendo: mas não vos alegreis porque se vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. O que Jesus quis dizer não é a quantidade de demônios e legiões que você manda embora em nome de Jesus. Não é a quantidade de milagres que você já teve a oportunidade de orar e ver o milagre acontecer, que aconteceram na sua vida, que te fará você entrar na alegria do Senhor. Ele está dizendo: não se alegre porque os demônios se sujeitam, porque os demônios são caídos. Satanás caiu como um raio lá no inferno.
Ele caiu do céu, ele é caído, ele é fraco, ele se sujeita no nome de Jesus. O poder é de Jesus, a glória, a honra é de Jesus. Então você vê que Jesus fala, não se alegre pela quantidade do que você faz. Você recebeu muita capacidade, você se acha autossuficiente, que não precisa da ajuda de ninguém, você se acha melhor, tudo que o outro faz você faria melhor. Jesus está dizendo, não fique feliz porque os demônios se sujeitam. Eu troco aqui, como diz, parafraseando, eu troco aqui para você, não se alegre porque você granjeou o dobro ou porque você já fez muita coisa importante. Não se alegre por isso. Há uma honra por quem já fez muito, mas honra é quando você estiver diante do Senhor. Ó, Senhor, tudo que o Senhor me deu de talento, eu multipliquei, eu me esforcei, eu me dediquei, eu fiz a tua vontade. Aí ele termina no versículo, voltando em Mateus novamente, por favor, Mateus 25, agora o versículo nós paramos é o 23, vamos no 24 agora. Mateus 25, 24. Mas chegando também, o que receberam um talento disse, Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse, mau e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá ainda em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo que é inútil nas trevas exteriores, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Este servo que enterrou o seu talento, eu posso dizer que o enterrar o seu talento é desprezar aquilo que Deus te deu. Aquele que não se esforça, aquele que cruza os braços esperando que as coisas caiam do céu, não muda. Tem gente que só espera da ajuda do amigo, a ajuda do pai, a ajuda da mãe, do marido, da esposa, dos filhos. Espera tudo, né? Eu vou até falar uma coisa, para alguns é até duro o que eu vou falar. Pastor, tem gente que fala, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu queria aposentadoria do INSS por invalidez. E eu digo, mas qual é a sua invalidez? A minha invalidez era uma dor na perna que de vez em quando eu tenho. É uma dor na mão que de vez em quando eu tenho. A Bíblia diz que você deveria orar e crer que Jesus já te curou. Você está orando para ser aposentado. Se é algo que não há o que fazer perante a medicina, procure sim essa ajuda que o governo dá. Mas antes disso você tinha que falar, Deus, eu quero a minha cura completa, eu quero trabalhar, eu quero me esforçar. Mas tem gente de braço cruzado, não se esforça, está na dependência alheia. Jesus, ele fala, olha, você foi um mau servo, você não produziu, você não evoluiu, você, ao invés de crescer, você diminuiu. Veja que muita gente, como está em Apocalipse, eu vou falar isso para você, eu vou terminar aqui em Apocalipse, não ia falar isso, mas eu acredito que seja importante. Apocalipse capítulo 3, o versículo de número, deixa eu achar o versículo chave, o versículo é 1 e 2, diz assim, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isso diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas, eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive, mas está morto. Tem gente que tem uma aparência de que, nossa, essa pessoa vai arrebentar, essa pessoa vai crescer muito. Mas o passar do tempo mostra que essa pessoa só tem aparência.
Por que ela só tem aparência? Eu vou te contar uma parábola que Jesus disse acerca da figueira. A figueira que não dá fruto se corta e lança fora. Foi exatamente o que o Senhor fez quando aquele homem, servo mau, trouxe o talento enterrado e disse: olha, eu sabia que o Senhor é mau. Deixa eu falar bem claro para você aqui, e isso fique bem explícito para você. Você sabe o que Deus te deu. Você sabe o que Deus quer de você. Você sabe o que deveria estar fazendo, mas não está. Você tem uma igreja que você congrega. Você tem um pastor, você tem um dom para fazer algo. Pastor, eu sou um músico. Pastor, eu sou uma pessoa que tenho prazer em evangelizar. Eu sou uma pessoa que tenho alegria em cuidar do templo da igreja, limpar, organizar. Pastor, eu sou uma pessoa que eu tenho condições financeiras, eu quero ser uma pessoa que vai aqui ajudar as obras missionárias, eu quero aplicar essas finanças que Deus tem me abençoado, eu quero aplicar o que eu tenho para abençoar a obra de Deus. Quantas pessoas têm negado fazer a obra do Senhor? Quantas pessoas têm desprezado, que ela acha que tem pouco, ela acha que não consegue e acaba não fazendo nada. E aí você não percebe que você acaba sobrecarregando a pessoas que estão lá se esforçando, porque, pense comigo, aquele que multiplicou 5 e teve 10, foi tirado daquele que recebeu um talento, mas não trabalhou, não se esforçou, tirou dele e colocou sobre o outro. Há alguns que vão entender: puxa vida, olha, o outro foi abençoado. Na verdade, ele recebeu uma bênção porque o Senhor confiou mais um talento nele. Porque ele estava se esforçando, mas foi mais um trabalho para ele. Mais um trabalho para aquele servo fiel ter que fazer a mais, porque o outro não quer fazer, porque o outro está de dodói, o outro está, porque eu não posso, porque eu não quero, porque eu não vou, porque eu não concordo. Peraí, mas tem uma coisa errada. Você está colocando um fardo alheio sobre alguém que você não deveria. Põe na tela para mim o Salmo 89, 19 para a gente orar. Salmo 89, 19. Olha o que diz aqui, ó. Comecei falando disso e vou terminar aqui, ó. Versículo 19. Então em visão falaste ao teu santo, do teu santo, e disseste: socorri, ajudei, levantei um que é esforçado. Exaltei a um eleito do povo. Deus, ele vai exaltar, ele vai levantar, ele vai dar honra para aquele que se esforça. Pastor, eu não consegui granjear nada, todos os talentos que eu recebi até agora nada consegui lutar, mas Deus está vendo o teu esforço. De braços cruzados nada vai acontecer, meu amigo. Nada vai acontecer, minha amiga. Eu até posso, como se fosse pegando um gancho dessa mensagem, você quer a mudança, você quer a transformação, mas você não vai para a igreja, você não ora, você não busca a Deus. E quando eu falo de ir para a igreja, não é para você ser religioso, mas, puxa vida, eu estou indo para a igreja fazer o quê? Se eu não me envolvo, se eu não me coloco debaixo da liderança, eu não coloco-me debaixo daquilo que é ensinado, eu não pratico o que me é pedido, você está enterrando o seu talento. E no dia do Senhor, Ele vai falar para você: mau e negligente servo. Porque você poderia ter feito e não fez. Você poderia ter jogado toda essa questão do seu coração, tirado isso do seu coração. Quer saber de uma coisa? Um tem 5, outro tem 2, mas eu vou lutar para conseguir pelo menos mais um. Veja que não é o quantitativo, não é a quantidade, mas é o esforço. Faltou dedicação. Você quer um milagre, mas você não ora. Você quer que todo mundo ore, mas você não ora. Você quer que todo mundo vá para a igreja e busque por você, mas você não vai, você não busca. Se esforce. Esforce-se, porque eu quero ouvir da parte de Deus: bom servo, servo fiel. Você foi fiel comigo. Entra na alegria, e esse dia será o dia da salvação do Senhor. Que Ele encontre em mim, que Ele encontre em você essa alegria da salvação. Amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água, estou com o meu em mãos. Vamos clamar aos céus. Pai, em nome de Jesus, reconhecemos que por verdadeiro e verdade o é, que a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes.
ela tanto penetra até a divisão da alma, como também ela pode, meu Deus, ela pode cortar tanto para um lado quanto para o outro. A palavra do Senhor é viva. E eu espero, Jesus, de todo o meu coração, que essa palavra tenha mexido dentro da alma dessa pessoa, que ela esteja abalada por dentro, que ela fique como Davi disse, a minha alma está abatida por essa palavra, tua palavra me consome, disse Davi. Então, Senhor, que essa palavra mova teu povo, mova-os, ó Deus, a levantar-se, a voltar a buscar, a voltar a determinar, voltar, ó Deus, a dedicar-se de maneira tal, que possamos alcançar, de maneira tal que possamos, ó Deus, pleitear, ainda que talvez com pouco que temos, pleitear para alcançar aquilo que o Senhor nos projetou a fazer. Jesus, se alguns que me ouvem agora não estão pleiteando porque estão doentes, porque estão com sequelas, porque estão enfermas, meu Deus, eu clamo aos céus agora, eu clamo a bênção, a dádiva do Senhor, que sobre estas águas sejam derramadas a porção do teu Espírito, uma unção do céu, para que aqueles que beberem destas águas sejam cheios do teu poder, sejam curados, sejam livres, libertos. Eu oro por aqueles que estão carregando cânceres, aqueles que estão carregando alergias, aqueles que estão carregando síndromes. O demônio colocou uma síndrome na mente dessa pessoa, demônio que coloca nessa pessoa um esquecimento. Essa pessoa que não consegue lembrar-se, ela se levanta para fazer alguma coisa e não sabe o que é. Essa pessoa está sonolenta, cansada. Meu Deus, passa com o teu poder. Coloque essa unção sobre esta água, para que quando esta pessoa beber desta água, até a sequela de um acidente, a sequela de uma cirurgia, a sequela do Covid, algo que nunca mais tornou-se a mesma coisa depois que essa pessoa passou aquela dificuldade, uma síndrome, uma dificuldade que acabou matando essa pessoa por dentro, desanimando ela, enfraquecendo ela, colocando essa pessoa num desânimo total. Jesus, coloca a tua unção aqui agora, coloca o teu poder, para que quando todos beberem, o fogo do céu, o poder de Deus coloque, meu Deus, essa pessoa de pé, de maneira que ela comece agora a pleitear, granjear, lutar por aquilo que o Senhor colocou na mão dessa pessoa. Assim, ó Deus, eu determino a tua bênção, o teu favor, o teu milagre sobre a vida de todas estas pessoas. E se você crê, diga, eu creio, Jesus, e beba comigo desta água para a glória de Deus. Bendito seja o nome de Jesus.